This call is now being recorded. Olá, pessoal. Essa não vai ser o nosso plantão de química, tá? Hoje a gente vai falar sobre ligações químicas. Para pegar o gancho do nosso último plantão, que a gente falou um pouquinho sobre os cátions e os ânions, né? Então já é legal a gente falar sobre as ligações químicas. Essa área da química, ela vai explicar muito sobre como são feitas as coisas na natureza. Por quê? Né, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente recordar a tabela periódica. Espera um instantinho. Vocês estão vendo a tabela periódica? Tá vendo aí, pessoal? Sim, tá. Beleza, então, se vocês olharem, tem 118 elementos químicos aqui, dentre os quais alguns vários, né, são artificiais, ou seja, não são encontrados na natureza. Agora eu queria que vocês pensassem, será que só existem 118 coisas, tipos de matéria na natureza? Por exemplo, será que se eu pegar, sei lá, esse pedacinho de papel aqui, será que eu acho papel aqui na tabela periódica? É isso que eu quero dizer, né? Na natureza existe uma combinação desses elementos, então esses elementos eles se combinam, gerando coisas novas, de forma que existe uma infinidade de possibilidades, né? A cada ano, mais e mais substâncias são criadas pelo homem, né? A química, ela produz materiais sintéticos com uma velocidade, assim, muito grande. Então, as pessoas vão combinando os elementos de diferentes formas, em diferentes proporções, e aí você cria substâncias novas, ou você recria substâncias da natureza com algumas modificações, e, sei lá, é meio que infinito o número de possibilidades que você pode ter. E como que a gente combina um átomo com outro? A partir de algo que a gente chama de ligação. Então, vamos pegar dois elementos aqui, tá? Dois clássicos, e aí eu queria que vocês me ajudassem a lembrar a parte dos íons. A gente vai pegar o sódio, que é esse cara que eu vou dar o zoom aqui, ó. O sódio, que é o Na. E o cloro. Ó, o Na tá na família 1. 1A, grupo 1, né? Aqui. E o cloro tá aqui do outro lado, no grupo 17. Ou família 7A. Opa, peraí que tá aqui, ó. Aí, cloro, Cl. Beleza? A gente vai pegar esses dois. Vou tirar print deles, vou colar ali. Na minha negócio de desenho. Acho que assim fica mais fácil. Aqui a gente tem o cloro. Eu vou pegar o sódio. Eu quero que vocês pensem para mim se a tendência é que esses átomos fiquem assim do jeito que eles estão, na forma neutra, ou se eles vão formar cátions ou ânions. Vocês lembram disso ou vocês não lembram? Podem perguntar aí que a gente revisa também. Vocês lembram como que faz? Oxi, sumiu o cloro. Não lembra? Tá bom, vocês vão ter que olhar na distribuição eletrônica. Existe uma regra que chama regra do octeto. A regra do octeto diz que a última camada de elétrons, as camadas de elétrons são esses números empilhados aqui na vertical. Ela dita que um átomo vai estar estável quando ele tende a estar estável quando ele perde ou ganha elétrons, de forma que ele fique com 8 na última camada. Aqui no caso do sódio, na última camada dele tem um elétron. Então ele vai, de alguma forma, perder ou ganhar elétrons para que a última camada dele tenha 8. E aí a gente tem que pensar no caminho mais curto. Então, aqui no caso do sódio, ele pode perder-se um elétron e a última camada dele vai ser essa, que é 8. Ou ele pode ganhar 7 elétrons e aí 1 mais 7 dá 8. E aí a gente tem que pensar no caminho mais curto, a regra da preguiça. No caso do sódio aqui, o que vocês acham? Ele vai ganhar ou vai perder elétrons?
Pensem aí enquanto eu vou tirar print de novo aqui do cloro, porque bugou. Sumiu o cloro aqui da minha apresentação. Aí, agora sim. Perder fica mais fácil. Isso mesmo, Raíssa. Então, se eu vou riscar aqui, tá? Esse elétron dele. Desse jeito que ele tá, não tá satisfeito, ele não tá estável. A gente diz que ele não tá estável. Então, ele perde esse elétron. Oh, meu Deus, calma aí que eu tenho que riscar aqui com... Aí, pronto. Ele vai perder esse elétron, a última camada dele vai ficar 8. E no caso do cloro? O que vocês acham? Ó, a última camada dele tem 7. Ele tem duas opções. Ou ele perde esses 7 elétrons e a última camada dele fica sendo essa aqui de cima, que já tem 8. Ou ele ganha um elétron para completar 8. E aí? Perder também? Ele perde 7 elétrons ou ganha um? O que será que é mais fácil? Porque se ele ganhar um, fica 7 mais 1 dá 8 também. É, o Mikael acertou, ele ganha. Ele vai ficar mais um aqui, ó. Escrever mais um. Mais um elétron. Porque aí dá 8. Então percebam, o sódio ele perde o elétron, o cloro ganha. Isso significa que o sódio ele tem uma. Ele não gosta muito dos elétrons dele, se a gente puder dizer assim. E o cloro gosta dos elétrons. Ele tem uma forte atração por elétrons e o sódio não tem, ele não curte muitos elétrons. Então imaginem que esse elétron do sódio possa ser doado para o cloro. O cloro quer um elétron, o sódio não quer um elétron, então ele pega o elétron e dá para o cloro. Faz sentido ou não fez sentido? O que vocês acham? Ficou claro? Tipo, o sódio não quer um elétron, o cloro quer um elétron, então o sódio pega e dá o elétron dele para o cloro. Ok. E aí a gente pode também classificar como assim, ó. Aqui na tabela periódica, se a gente tirar o zoom, a gente vê que o sódio está aqui no grupo 1. O grupo 1 é de metais, tá vendo aqui, ó? Metais alcalinos. Ele é um metal. E o cloro, já por sua vez, ele é um halogênio, ele é um não metal. Ele é um não metal. Então a gente percebe que os metais têm uma tendência a não gostar de elétrons e os não metais de gostarem dos elétrons. Então os metais podem dar elétrons para os não metais, eventualmente, tá bom? Então vamos voltar aqui para a nossa anotação. Eu vou escrever aqui, ó. O sódio, eu vou escrever de azul mesmo. É um metal. Metal. E o cloro é um ametal. Ó, o sódio perdeu um elétron, certo? Então, vou fazer de laranja aqui mesmo, que é a mesma cor. Ele vira um Na, né, que é a sigla dele, só que ele perdeu um elétron, não perdeu? Então, ele tá com um elétron a menos, ele fica com uma carga positiva. Vocês lembram disso? Ou não? Porque o elétron é negativo. Se você perde coisas negativas, você fica positivo. E ele perdeu um elétron só. Então, ele fica um positivo. No raciocínio inverso, o cloro ganha coisas negativas. Então ele fica Cl com uma coisa negativa a mais, ele ficou Cl menos. Lembraram agora de como faz os cátions e os ânions? Ó, cátion é o positivo, ânion é o negativo. Ou não lembraram? Estou de olho no chat. Pode perguntar se não lembraram. E aí? Tem alguém que ficou com dúvida ou todo mundo está acompanhando? Lembrou um pouco? Tá, a gente vai fazer mais, né? Mais para frente, eu acho que vai dando uma esclarecida na cabeça. Agora eu quero que vocês separem numa coisa. O sódio é positivo, cloro negativo, né? Então a gente tem um cátion e um ânion. Percebam que eles têm cargas opostas. Vocês lembram de uma regrinha que a gente tem na química e na física que cargas opostas se atraem? Cargas opostas se atraem. É por isso que o elétron atrai o próton e vice-versa, porque um é positivo, outro é negativo. O cátion positivo, o ânion negativo. Não dá a impressão de que vai haver uma atração aqui, não? Ou é só coisa da minha cabeça?
Então, isso aqui, ó, existe uma força de atração entre eles se atraem. Então, esse cara é atraído por esse e esse aqui é atraído por esse, de forma que eles vão se juntar e formar isso aqui, ó. Na grudadinho com o Cl. Eles formaram um composto, a gente chama isso aqui de composto. Por que composto? Porque é uma substância química formada por dois elementos químicos diferentes. Então, composto. Inclusive, esse composto é o sal de cozinha que vocês comem todo dia, tá? O sal de cozinha, ele tem sódio e tem cloro. O sódio tem uma tendência a ganhar o elétron, o sódio tem uma tendência a perder o elétron. O sódio forma um cátion, portanto, o cloro forma um ânion, e aí, como um tem carga positiva e o outro tem negativa, a tendência é que eles se atraiam e se grudem. É um grudar tipo ímã mesmo. É um atrai o outro e eles grudam. É isso, tá? Isso aqui é uma ligação química. Essa ligação química não é uma ligação que envolve íons. Então, a gente chama isso aqui de ligação iônica, tá? Ligação iônica. Por que iônica? Porque envolve dois íons se grudando, gente. É basicamente isso, tá? Ligação porque eles estão se grudando, iônica porque são dois íons. Ficou claro isso aqui? Ou não? Para isso aqui acontecer, sempre tem que ter um metal que doe o elétron, ele não quer o elétron, ele dá, e um ânion que é o ametal, né, que recebe o elétron, ele quer o elétron, ele recebe. Então, é sempre assim, tem um ametal e um metal, tá? Não, para mim, Raíssa, qual parte que você não entendeu? A parte da ligação? A parte deles se grudarem? O que que foi? Qual parte que você não entendeu? A ligação iônica? Tá. Pensa que você tem aqui o sódio que ficou positivo, o cloro que ficou negativo. Cargas elétricas opostas, ou seja, o mais e o menos, eles são opostos. Quando eles se aproximam suficientemente, eles se grudam. Existe uma atração que a gente chama de atração eletrostática. É como se você imaginasse dois ímãs, que se o polo positivo e o polo negativo dos íons estiver alinhado, ele vai grudar. Você já grudou dois ímãs? Ou não? Nunca mexeu com ímã? Eu estou olhando sempre para baixo porque eu estou de olho no chat pelo celular. Sim, então, os dois ímãs, se você aproxima, ou mesmo não precisa ser dois ímãs, né? Você tem um metal e um ímã. Se você aproxima um do outro, eles grudam, porque existe uma atração entre eles. O mesmo acontece, né? É similar com o que acontece entre coisas de cargas opostas. Eles se aproximam, se atraem, eles grudam. E aí você vai ter como se fosse duas bolinhas assim, ó. Quer ver? Eu não ia mostrar isso aqui para vocês, mas já que você não entendeu, eu vou mostrar. Esse modelinho 13, vocês estão vendo uma janela diferente, com um monte de bolinha? Então, né? Isso aqui eu ia mostrar para vocês um outro dia, mas vou mostrar agora já. Peraí, um instantinho, deixa eu desocultar um negócio que eu não ia mostrar. Ó, isso aqui é um modelo de como ficariam átomos de sódio e cloro quando eles se aproximassem. A bolinha menorzinha, a laranjinha, é o sódio. A verde é o cloro, tá? O cloro, ele tá com um elétron a mais, até por isso que ele é grande, maior do que o sódio. O sódio está com um elétron a menos. O sódio deu um elétron para ele, o sódio deu um elétron para o cloro, tá? E aí, o sódio ficou positivo, o cloro ficou negativo. Eles se atraem, eles grudam um no outro, ó. De forma que o sódio sempre tem cloros perto dele, grudadinhos. Ó esse sódio aqui do meio, ó, tá vendo? Ó, que esse que eu selecionei. Ele tem cloros ao redor. Peraí que tem alguém pedindo para entrar na sala, gente. Um instantinho, tá? Pronto.
Eles grudariam mesmo, eles ficam grudadinhos, percebe? Deu para ficar um pouco mais claro agora, ou Raíssa, eu compliquei mais? Compliquei mais ou não? É que aqui não tá dando para ver, mas lá no meio tem um cloro, ó, que tem vários sódios em volta. Tem um cloro que é o verde com vários laranjinhas em volta. Então é isso, tá? É como se você imaginasse várias bolinhas de ímãs que vão se grudando. Só que para grudar tem que ser os de carga oposta. Positivo atrai o negativo, vice-versa. Isso. Então é isso que acontece aqui no sal de cozinha. Deixa eu voltar aqui para a nossa anotação. Beleza, quando eles se grudam, eles formam um composto. O que é um composto? É uma substância química formada por dois elementos químicos diferentes. No caso desse cara, que é o NaCl, é o tal do cloreto de sódio, é o sal de cozinha, o que você come todo dia lá no feijão, no arroz, apuro às vezes, né? Na batata frita. E aí, ele é formado pelo elemento químico cloro e pelo elemento químico sódio. O sódio é um metal, o cloro é um ametal. A ligação iônica é a junção de dois elementos químicos que formaram íons. Por isso, iônica. Porque envolve íons, tá? Íon é o quê? Isso é coisinha que tem carga. O íon positivo a gente chama de cátion. O íon negativo a gente chama de ânion. Eles se grudaram. Beleza? Existe essa ligação iônica, ela sempre acontece entre um metal, que eu vou chamar de M, vou escrever com a mesma cor para ficar melhor. É um metal mais um ametal, tá bom? Que seria o cloro aqui nesse exemplo. Existe um outro tipo de ligação química que vai ser o seguinte, ó, quero que vocês imaginem você na sala de aula e você perdeu sua borracha, tá? Quem é que estudava junto mesmo? Acho que era a Rayane e o Mikael, né? Vamos supor o Mikael perdeu a borracha. Perdeu a borracha. Rayane senta do seu lado e ela tem uma borracha. Você não pode, nessa situação problema, agir de má fé e roubar a borracha dela, tá bom? Eu quero que você me responda. Não, ela não pegou sua borracha. Vocês dois tinham uma borracha. Você não tem mais uma borracha agora. Você perdeu a sua. Você não tem a possibilidade de roubar a borracha dela. Isso não é uma opção, porque a gente está numa sala de aula e a gente está discutindo em termos éticos, politicamente corretos, ok? E aí você me diz, o que você faz? Se ela tem uma borracha, você precisa pagar alguma coisa na sua folha. Você pede emprestado, justamente. A Rayane precisa daquela borracha, você também precisa daquela borracha. Ao invés de você sair da sala de aula e ir comprar uma nova, você pode simplesmente pegar emprestado. Então, aí a gente tem duas opções. A gente tem a ligação iônica, que é basicamente o roubo, né? Tipo assim, é como se a Rayane estivesse cagando para a borracha dela, e aí ela deixa você ficar com a borracha. Aí ela dá a borracha para você. É isso que acontece na ligação iônica. Existe uma outra ligação que a gente chama de ligação. Deixa eu fazer de outra cor, senão vai misturar tudo. Vou pôr de verde. Ligação que a gente chama de covalente. Covalente. Pronto, aí. A ligação covalente é a situação em que você precisa de uma borracha, né, entre aspas, e o seu colega também precisa de uma borracha. Então, vocês usam a mesma borracha em conjunto. Vocês compartilham aquela borracha. Beleza? Deu para entender o raciocínio? Ao invés de borracha, a gente vai trocar a borracha por um elétron. Então, a gente vai pegar aqui na tabela periódica dois elementos que ambos queiram elétrons, tá bom? Vamos pegar o cloro mesmo, para não ter que ir lá tirar print de novo. Vou pegar o cloro mesmo. Ó, o cloro, ele quer elétron. A gente já viu isso. Porque com um elétron a mais, ele fica com 8 na última camada. Agora pensem que perto dele, ao invés de ter ao invés de ter um sódio, tem outro cloro. São dois cloros, um perto do outro, assim, ó. Tá? Os dois querem elétron. Ao invés deles irem atrás de um elétron, eles usam eles usam o elétron em conjunto, tá? Então, eu vou desenhar
os cloros aqui desse jeito aqui, ó. Eu vou desenhar um cloro. Oh, meu Deus. Espera aí um instantinho, que eu me atrapalhei. Aí. Vou desenhar um cloro. E ao redor desse cloro, eu vou desenhar os 7 elétrons da última camada dele, tá? Vou fazer de preto, ó. Um elétron, 2 elétrons, 3 elétrons. Ixi. 3 elétrons, 4 elétrons, 5, 6, 7. E aí eu vou desenhar o outro cloro aqui do lado, ó. Cloro. Também 7 elétrons ao redor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas manchinhas pretas são os elétrons, tá bom? Ao invés desse cloro da direita dar um elétron para o da esquerda, ou ao contrário, eles não querem dar elétron, eles querem mais elétrons, os dois. Então, esses 2 elétrons que eu vou circular de vermelho aqui, ao invés de serem dados um para o outro, eles são usados em conjunto. Não entendeu, Raíssa? Então, assim, ó, o cloro, ele tem 7 elétrons na camada de valência aqui, ó, na última camada. O cloro tem 2 cloros, um do lado do outro. Ó, os dois. Eles querem que tenha 8 elétrons, os dois querem 8 elétrons. Mas nenhum deles vai ceder um elétron para o outro, porque os dois querem elétrons. Não tem nenhum elemento aqui, como o sódio, que não quer elétron e dá o elétron de bom grado. Tipo assim, eu não quero isso aqui, tô. Não tem ninguém para fazer isso. Os dois querem. Vai ficar tipo um cabo de guerra. Eu não quero te dar o elétron. Mas eu quero o seu elétron. Eu também quero o seu. Tipo isso. Então, ao invés de um dar o elétron para o outro, eles usam os dois. Esses dois que eu circulei aqui, ó. Tá vendo? Esses dois que eu circulei, eles vão usar juntos. Eles vão usar emprestado. Eles vão usar emprestado. Isso aqui vai fazer com que os dois se juntem. Então, eles vão ficar sempre juntos. Porque eles estão usando 2 elétrons em conjunto. 2 dos elétrons são comuns para os dois. Ó, vou contar os elétrons então, hein? De rosa aqui, ó. Esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 com o que ele pegou emprestado. A mesma coisa vai acontecer com esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 com o que ele pegou emprestado. Os dois estão felizes agora. Isso aqui vai acontecer quando a gente tem 2 ametais perto um do outro. Ametal, ametal. Opa, comi sílaba aqui. Ametal. Como que eu escrevo isso aqui? Eu vou escrever isso aqui como sendo uma molécula. Molécula de gás cloro. Esse gás é venenoso, a gente não pode inalar ele porque ele tem um cheiro bem forte. Sabe o cheiro da cândida, gente? O cheiro da cândida? Quando você vai, sei lá, sua mãe vai lavar o banheiro, ela taca ali cândida. E aí sobe aquele cheiro que, nossa, chega a arder nariz, lacrimeja olho, é o gás cloro sendo liberado da cândida, tá? A cândida, ela libera cloro com o tempo, e aí o gás cloro é 2 átomos de cloro grudadinhos. A gente representa isso assim, ó, Cl, e aí são 2 cloros, então Cl2, com 2 pequenininho aqui no canto. Cl2 é uma molécula de gás cloro, é aquele gás irritante da cândida. Se você inala com uma concentração muito alta, tipo assim, você produz em laboratório, e aí você inala, é perigoso você morrer, porque ele é um gás tóxico, tá? Claro que na quantidade da cândida você não vai morrer. Professor, você pode avisar quando for postada. Tá bom, eu aviso. Eu tô postando, tipo, no fim de semana sempre, mas eu aviso, tá bom? Beleza, pode deixar. Isso aqui a gente chama de ligação covalente. Eu já escrevi lá, né? Isso aqui é 2 ametal mais ametal. Então, vamos só recapitular. Ligação iônica, metal mais ametal. Um não quer elétron, o outro quer. Então, esse aqui dá o elétron para o outro. Ligação covalente, 2 ametais. Os dois querem elétrons, então eles usam compartilhado. Tá bom? Elétrons compartilhados aqui, ó. Eu vou colocar essa fotinha aqui, tá meio feia, mas vou colocar lá no Moodle também para vocês. Se quiserem, eu mando no WhatsApp também. Elétrons compartilhados.
Ok, muito bem. Agora, o que eu quero fazer com vocês é o seguinte. Vamos ver um exercício aqui? Cadê esse aqui? Meio grandinho. Ó, considere a imagem que apresenta algumas peças de um quebra-cabeça de cátions e ânions, tá? Então, se tem cátion e ânion, a gente vai estar falando aqui de ligação iônica, tá? É o raciocínio de ligação iônica porque tem cátion e ânion. Para responder às questões de número 29 a 31. Elas são curtinhas, tá? Então, aqui a gente tem alguns cátions e a gente tem alguns ânions. Tem uns ânions esquisitos que vocês não conhecem. Por exemplo, esse cara aqui, que chama sulfato, tá vendo o nomezinho aqui embaixo? Ele é esquisitão mesmo, né? Ó, SO4, ele é um conjunto de átomos. Tem S que, se você olhar aqui na tabela periódica, o S tá aqui, ó. O S é o enxofre. Ixi, peraí, desculpa. Aqui, S é o enxofre. E o O tá lá, é o oxigênio. Então, esse carinha aqui, a junção de enxofre com oxigênio, dá o sulfato. E aí aqui tem o carbonato, tem o brometo, tem o cloreto, tem o nitrato. E aí ele vai ter algumas coisas aqui perguntando. Ó. Sabendo que os compostos devem apresentar a neutralidade de cargas, um aluno do 9º ano do ensino fundamental, que está usando as peças desse quebra-cabeça, para descobrir as fórmulas de algumas substâncias químicas, ele está usando esse quebra-cabeça para descobrir a fórmula de algumas substâncias químicas. Quando ele unir as peças que apresentam os íons K+, e nitrato, que é esse NO3- aqui, estará representando um composto, e aí vocês têm que responder se é iônico, se é molecular ou se é metálico. Metálico eu não falei para vocês, mas seriam dois metais juntos. Molecular seria a ligação covalente, iônico seria o raciocínio de dois íons. E aí, o que vocês acham? Iônico, molecular ou metálico? Se a gente está falando de cátions ou iânions aqui. Iônico ou molecular? Para a gente já eliminar algumas possibilidades de resposta. Se a gente unir o K+, que é potássio, é o íon potássio, com o nitrato. O que vocês acham? Que tipo de ligação vai estar sendo formada? Iônica, covalente, que gera uma molécula, por isso molecular, ou metálico, que seriam dois metais? Ó, a Raíssa acha que é bem, então você acha que é iônico, né, Raíssa? Eu vou confirmar para você e vou dizer que sim, é iônico. Então a gente já pode descartar a molecular. Espera aí que eu preciso selecionar aqui. Isso sai, isso sai, isso sai. Agora a gente precisa saber se o denominado nitrato de potássio é o potássico de nitrogênio. Gente, ó, vamos pela lógica. O K significa potássio. É o potássio aqui da tabela periódica. Eu vou até mostrar para vocês. Ó, ele está aqui do outro lado, porque ele é um metal. Os metais ficam desse lado. Potássio. É o potássio, ok. Se ele é o potássio, que está aqui em cima também, né? Não precisava nem ter ido lá na tabela periódica, é potássio. Está juntando com o nitrato? Faz sentido o negócio chamar potássico de nitrogênio? O que vocês acham? Sendo que esse íon chama potássio mais, e esse aqui se chama nitrato. O que vocês acham? Esse chama nitrato, esse chama potássio. Vocês acham que faz sentido chamar potássico de nitrogênio? É a A, gente. Nitrato de potássio. Tem nitrato e tem potássio. É meio pelo intuitivo mesmo. É a A. Alguém não entendeu por que é A? É iônico porque envolve a ligação entre dois íons de carga oposta. E o nome dele é nitrato de potássio, por quê? Porque tem nitrato, que é um dos íons, e o outro íon chama potássio. Então, nitrato de potássio. Vamos por de baixo?
Ó, unindo as peças do quebra-cabeça de cátions e ânions, o aluno pode concluir corretamente que o cloreto de bário apresenta a fórmula cloreto de bário. Então, vamos subir aqui. Ó, o cloreto está aqui e o bário está aqui. Percebam que o bário, ele, por ser aqui na tabela periódica da família 2, ele é dessa família 2, então ele perde 2 elétrons, ele fica com a carga 2+. Por isso que, opa, aqui ele tem dois pininhos para frente, tá vendo? Porque ele tem carga 2+. E o cloreto é o cloro, a gente já viu lá, é o cloro que ganha um elétron, então ele tem carga 1-. Quantos cloros eu preciso para poder encaixar nesse quebra-cabeça do bário aqui? Quantos cloretos eu preciso para encaixar e ficar encaixadinho certinho aqui no bário? Dois. Por quê? Depois a gente vai fazer lá no PowerPoint. Então, a gente precisa de 2 Cl- e de 1 Ba, que é o bário, 2+. De forma que esses 2 menos vão cancelar esse 2+, vai ficar um composto sem carga nenhuma. Então, gente, é o seguinte, qual que vocês acham que é a resposta certa? Tem que ter as proporções certinhas. Tem que ter 2 cloros, 2 cloretos, e tem que ter um bário. E aí, como é cloreto e é bário, vira cloreto de bário. Se pedisse o nome. Difícil? Qual dessas formas? Aqui na A, tem um bário e tem um cloro. A proporção não está sendo. Ah, desculpa, tá difícil de ler? Aqui, ó. Tá grande agora. Ó, tem um cloro e tem um bário. Essa já pode descartar, porque tem que ter 2 cloros para um bário. E aí? Vocês acham que é a E? Ó, na E tem 2 bários, porque na química a gente sempre coloca a quantidade na frente, tá? Do elemento. Então, bário tem 2, cloro tem 2. Eu precisava de 2 bários? Quantos bários eu preciso? Aqui tem 2 bários e 2 cloros. Quantos bários eu preciso? Preciso de um só. Ó, a Rayane tá achando que é. Ó, aí não é, tá? Por causa desse 2 aqui, ó. Não precisa de 2 bários. É a B. A Railine deu D. A D, Railine, tá errada por quê? Tá falando que precisa de um cloro e 2 bários, ó. Cloro tem um, por isso que não tem nada escrito. E bário tem 2. É o contrário, tá? É 2 cloros e um bário. Tá ao contrário aqui. Aqui tá na proporção 1:1, tá errado também. A B é a certa, porque tem um bário e cloro tem 2. Bário tem 1, cloro tem 2. É isso mesmo, ó. Cloro tem 1, tem 2 e bário tem 1. Ó. Bário tem 1, cloro tem 2. Perceberam? Ou não? Beleza. Vamos à última aqui? Ó. Leia o trecho do poema A Arte de Cozinhar, de Vânia Jesus. Mais um pouco de alecrim, por favor, e uma pitada de sal. Não ficava nada mal. Prova-se o gosto, verificam-se os temperos, fazem-se poemas com ingredientes. Agora uma batata, ora uma cenoura. Junta-se coentros, um fio de azeite, depois o tomate, o lume acende-se e a magia acontece. Na segunda linha, a autora faz referência a um tempero muito utilizado em nossas cozinhas. Na segunda linha, né? Então tá aqui, ó. Qual que é esse tempero? Já mandei no chat. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os números das peças do quebra-cabeça que representam a fórmula do principal componente desse tempero. Qual que é esse tempero? Tá facinho o tempero, hein, gente?
Eu queria que você só falasse sal, Raíssa, mas você já adiantou meu trabalho. É sal, tá certo? E o sal de cozinha a gente tinha conversado que é o cloreto de sódio, né? Então, cloreto de sódio. Isso, gente, é clássico da química. Sal de cozinha, cloreto de sódio. Vocês têm que saber de cor, tá? Então, a gente vai ter que procurar lá na tabelinha o cloreto e o sódio, tá? Lembrando que cátion e ânion, a diferença deles é a carga. E aí vocês vão ter que saber a diferença para poder assinalar. Ó, vamos procurar aqui. Ó, o cloreto é a peça número 4, tá vendo? E o sódio é a pecinha número 3, tá vendo? NaCl, cloreto de sódio. Então, ó, quem é o cátion? O de cima ou o de baixo? Quem é o cátion? O de cima aqui é o cátion ou é o ânion? Deixa eu escrever aqui, ó. O de cima, hein, gente? Eu vou escrever aqui em cima. O sódio é o cátion ou é o ânion? O sódio. Ó, o de baixo é o ânion? Raíssa, beleza. Então aqui é ânion. Então o ânion é a pecinha 4. Não esqueçam que a gente vai lá assinalar isso. E o cátion, por consequência, é o positivo, né? Então, cátion é a pecinha 3. Cátion, pecinha 3, ânion, pecinha 4. E aí, qual que é a resposta? Cátion, pecinha 3, ânion, pecinha 4. Aí, arrasou. Pronto, é isso. Fácil, difícil, tranquilo. Tinha mais coisa, mas não vamos fazer hoje não. Já deu 45 minutos, já tá bom. A gente deixa para as próximas semanas. Parabéns, Raíssa. Muito bom. Acertou. Para todos nós. Muito bem. Vou voltar aqui para a sala para encerrar a gravação, tá bom, gente? Para quem estiver assistindo no YouTube, um abraço, até a próxima.